noite! Boa noite, turma! Boa noite, Bia! Boa noite, tia Érica! Boa noite, Zé! Boa noite, dona Érica! Hoje veio a Bia. Hoje vim eu, hoje Hoje vim eu. Bia. Tudo Sim. bem, Bia? Tudo bem, Tudo Bia? E você, Zé? Tudo bem. Nós bom. estamos um pouquinho atrasados porque estamos com um problema na internet aqui em casa. Então, por favor, deixa eu saber se tá chegando bem aí na sua casa, tá? A gente não estava conseguindo conexão aqui. Tá tudo bem aí? O Isaías entrou, a Carol, a Lu. Tá chegando bem a transmissão para vocês? Deixa a gente saber. Fala algo aí para sabermos se tá tudo certo. Oi, irmã Andréia, boa noite. Obrigada a vocês que estão conectando, então. Desculpe, então, nosso atraso, né? Por causa da internet. Né, Zé? Isso. O Zé Mas já vamos estava lá, vamos lá. aflito, porque Vamos lá. hoje é dia Disputar. de competição. Mas olha, vamos dividir direito aí. Vamos Competição. dividir direito aí. Quem vai ganhar? Os Tem meninos pouco ou as menino, tem meninas? pouco menino. Não. Faz a divisão diferente. Vamos Faz a ver. divisão diferente. Os que nasceram em dia par contra os que nasceram no dia ímpar. Ai, mas aí Agora fica sim. difícil eu saber aqui. Bom, Como a tia Érica vai saber? boa noite, Eliana, tudo bem? Eliana, o Isaías disse que sim. Oi, Você pode Julinha. fazer os que A tem Carol dois olhos disse contra que os que tem sim, um nariz. está sim, então tá ótimo. Então a gente pode começar. Ai, Zé. Nós estávamos preocupados aqui com o sinal. Oi, Heitor Oliveira, cheio de coraçõezinhos para tia Érica. Oi, Esther Mourão. Olá, Maristela. Oi pra Oi, todo mundo. A Maristela está com a Amanda. Quem que é a Amanda, Maristela? Conta pra gente depois. O Isaías está falando quem vai ganhar o quê? Hoje é competição, Isaías. Você não estava no domingo, né? A gente fez a competição no domingo sobre a história do livro de Daniel, né? Que nós estudamos do capítulo 1 até o capítulo 6. E hoje é competição sobre o John Payton, né? Sim, quem que sim, vai sim, ganhar, sim. então, os meninos ou as Sim, meninas? sim. No Não, domingo... menino contra menina não. Tem pouco menino. Ó, já tem Tem o Heitor bastante Oliveira, já tem o Isaías, já tem mais gente ali, Apesar tá que os vendo? Ó? meninos são mais inteligentes. Então Tem o compensa a Guilherme. inteligência. O Gui, tá o Guilherme, então tem bastante. Vamos orar primeiro? Nós vamos adorar nosso Deus, vamos orar, vamos cantar. E aí já vamos para as perguntas, tá? Para ver quem é que aprendeu sobre a vida do John Payton direitinho aí, tá certo? Vamos orar? Vamos. Meus pezinhos juntinho estão, cruzo os dedinhos da minha mão, abaixa a cabeça com atenção, fecha os olhinhos para a oração. Te adoramos, nosso Deus e nosso Pai, pelo privilégio, ó Deus, de poder ler a sua palavra, de poder cantar louvores ao Senhor. Obrigada, Deus, porque o Senhor tem nos dado vida e saúde para adorar o Senhor. Queremos te louvar, te exaltar, te agradecer pela vida de cada uma das crianças, ó Deus, que estão conectadas, também dos adultos, que o Senhor possa nos dar um bom tempo aqui de diversão e também, ó Deus, de revisão de tudo que nós aprendemos nesses dias com a vida do missionário John Payton. Ajude que a transmissão possa correr bem, que não haja falhas, para que não seja interrompido. Então, o nosso tempo aqui de aprendizado. Oramos em nome de Jesus. Amém. 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 Olha, alguns recados muito, muito importantes, então, para vocês. É bom ver a Julia. Um beijo, Julia. Tô morrendo de saudade de você. Então, um recado importante. Hoje, a gente termina, né, esse segundo bimestre, então, do Colégio Batista, com a competição aqui do John Payton. E aí, a gente vai ficar num período de férias, né, que a escola tá entrando de férias na sexta-feira. Então, no sábado, a gente não vai ter a transmissão. Nós continuaremos, né, nós três aqui e também a Filó, nós continuaremos fazendo as transmissões aos domingos, tá? Pelo Facebook, é claro, eu sempre compartilho no Facebook da escola, mas no domingo é no Facebook do Pastor Wagner e também da Segunda Igreja Batista Independente, mas eu também compartilho aí no Colégio Batista, então você pode conectar tranquilamente no colégio às 10h30, né, Zé? Sim. E às 18 horas no domingo. Agora presta atenção. Na próxima semana, a gente não vai ter a live de terça, mas a gente vai ter a nossa escola bíblica de férias virtual. Eba, a primeira da história da humanidade.
atividade. Isso, vai entrar no Facebook. todos vocês que são do colégio vão receber no WhatsApp o convite com o horário, né? Também com as instruções ali para você mandar seu nome, tudo direitinho. Quem não é do colégio e tá sempre nos seguindo, você vai receber as informações pelo Facebook mesmo, tá bom? Eu vou mandar para vocês, vou mandar pelo Messenger também e vou mandar então todos aí para vocês, tá certo? Para vocês poderem acompanhar tudo direitinho e participar da nossa Escola Bíblica de Férias virtual. Muito bem, palmas para nós, palmas para nós. O tema vai ser Conectados com Deus. Amém? Muito bem. Que chique. Conectados com Deus. Então tem bastante gente aí já, ó, a Esther, o Davi, deixa eu ver quem mais entrou aqui, ó, o Heitor, Eba mesmo, hein, Heitor? Eu quero você participando todo dia. E eu peço que vocês, assim que vocês receberem o convite, que vocês compartilhem, que vocês encaminhem aí para as igrejas de vocês, convidando as outras crianças também para participar com a gente. Não é, Zé? O Zé vai estar sempre animando a meninada, a Filó também, a Bia também. Todos nós vamos ter um tempo gostoso de aprendizado, de cânticos também, de competição, né, e tudo mais. E de comunhão aqui, mesmo que seja por internet, né? Mesmo que seja virtual, tá bom? Vamos lá, então. Conectados com Deus. E eu espero que você já esteja conectado com Deus e continue e aumente a sua conexão com o Senhor durante a nossa EBF e daí para frente, né? Que você aprenda a ficar mais perto do Senhor e eu também. Amém? Amém. Então vamos começar. Nós vamos cantar o Cadê primeiro... meu book? Cadê meu book? Seu Ixi, book? Meu book sem palavras sumiu. Ô, Bia, vou te pegar aqui. Porque a Filó quer levar embora aquela Filózinha danadinha. Ai, tadinha da minha priminha. A Filó tá aprendendo inglês, Bia. Você tá perdendo as aulas de inglês que eu tô dando aqui nas lives. Você já tá tendo Ai, contexto. depois Deixa eu a quero dona- ver. Eu vou Deixa- substituir a dona Sharon Stone. Deixa lá a no dona, colégio, deixa a próximo dona semestre. Sharon saber disso. Viu? Cadê Deixa a Eu vou dona ela? Sharon. substituir, Didi. Ela vai ficar de férias. Substituir. Eu vou mandar ela para os Estados Unidos para fazer aprimoramento. Vamos E eu cantar, vou Zé. dar aula Vamos de cantar, que inglês. a tia Erika já tá Porque a tocando já. Erika fica falando e não deixa a gente conversar aqui, né, ô Bia? Posso É continuar? verdade. Vamos lá, tão grande é meu Deus. Faz um montão, Bia. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Canta! Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. Os montes são dele, os rios são dele, as estrelas são dele também. Tão grande é meu Deus é tão grande que todas as coisas criou. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Eu sou pecador, mas o Salvador meu castigo na cruz recebeu. O amor de meu Deus é grande, tão grande que deu o seu filho por mim. Nossa, Zé. Ficou muito bom, hein? O pessoal fica falando ali, o Zé é fogo, o Zé é legal, o Zé é hahaha. Aí vocês dão corda pra ele aí. Ele não para mesmo. Pessoal gosta Ô de Zé, o Isaías falou que eu não falei da página verde do livro Sem Palavras, né? Do book do Zé. Então vamos lá para a página verde. Só lembrando rapidinho, né? O dourado representam as ruas de Ou, ouro, Bia, Sim, muito sim. bem. O céu. Não, ainda não tá valendo começou, ponto, ainda não Bia. começou. Peraí, ó. tô imitando o Zé. Representam as ruas de ouro, o amor do nosso Deus, a sua criação e a companhia, né? Ele quer que nós estejamos sempre em sua companhia. Porém, tem uma coisa que não entra no céu, é o... Pecado. Isso, o pecado é tudo que eu penso, Tudo que eu falo, tudo que eu faço, que não agrada a Deus. E todos nós somos pecadores, então nós estamos separados de Deus. Mas a Bíblia fala, vamos lá, você sabe falar João 3,16? Sim. Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus nos deu então, né, o privilégio, o presente, a oportunidade de ser perdoados pelo sangue de Jesus. A Bíblia fala que quem crer e quem confessar Jesus com a sua boca será salvo, será salvo. Depois que a gente é salvo, então depois que a gente foi salvo, a gente precisa crescer. A Bíblia fala que a gente precisa tomar o leite, o leitinho que é a palavra de Deus, o alimento que vem de Deus para que possamos ir crescendo. Está lá em 1 Pedro, 2 Pedro, aliás. Então, a página verde representa como se fosse uma planta. Quando você, né, tem uma plantinha, você vai regando ela todos os dias, ela vai tendo a luz do sol, você vai colocando água, adubo, e ela pode se transformar numa grande árvore, uma forte árvore. Então é isso, a página verde é o crescimento. Se você já é filho de Deus, se você é um salvo, você é salvo? Diga amém aí. Se é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Sabe que desânimo? Se é salvo e tem certeza, diga amém. Amém. Nossa, Bia. Bia, tá aí uma Se voz você é rouca salvo aí. e tem Falei certeza. forte, falei forte. Se você é salvo, amém. Então você tem que crescer. Você não come comida só uma vez por semana. Como que a gente cresce espiritualmente? Leia a Bíblia e faça oração se quiser crescer, não é? Oh, vocês dois nem cantaram comigo, hein? Sim, mas estávamos ouvindo o solo. Tá? Então, se você é salvo, tem que crescer, tem que se alimentar da palavra de Deus, da oração, do louvor ao Senhor. Pronto, Isaías, tá? Beleza? Sim, Todo mundo sim. aprendeu bastante? A gente vai falar disso Sim. também na IBF. Aprendemos A Amanda é como uma irmãzinha de 10 anos, muito dedicada a Jesus, lá do Maricé. Ah, Amanda, então, ó, um beijo pra você. Manda um beijo pra Amanda, Zé e Bia. Beijo para Amanda. Seja bem-vinda. Amanda, Seja assista bem-vinda. sempre, tá? Que a gente vai fazer a nossa escola bíblica. Então, deixa eu ver quem mais tá aqui. Muito bem. Eu já vou começar, então, fazendo 2 perguntas. E enquanto vocês vão respondendo, um monte de gente respondeu aí amém, sim, né? Se é salvo e tem certeza, diga amém. Eu já vou te fazer 2 perguntas. Enquanto você responde as 2, você coloca aí número 1, põe a resposta. Número 2 e põe a resposta. Enquanto isso, a gente vai cantando aqui, certo? Sim, sim. Primeira pergunta. Então, vou só te mostrar a foto aqui, né? E vou te mostrar uma outra imagem do nosso grande missionário John Peyton, tá certo? Escreve Paton, mas é John Peyton. Sim, sim. Onde o nosso missionário John Peyton nasceu? Primeira pergunta. Qual país o nosso missionário John Peyton nasceu? Pergunta número 2. Então depois você responde, tá? Agora não, fica quietinho aí, tá? Certo, Zé? Daqui a pouquinho você responde. Tá bom. Pergunta número 2, certo? Quantos irmãos o John Peyton tinha? Quantos irmãos o John... Eu vou te mostrar aqui, não adianta contar aqui porque não tem, tá? Todo mundo. Mas só para você lembrar que era uma família grande. Quantos irmãos o John Peyton tinha? Enquanto você se lembra disso, dessas perguntas, a gente vai cantar Quem Traz Almas para Cristo Como o Sol Brilhará. Vamos lá. Bia, é dó, Bia. É dó mesmo. Vamos lá. Quem traz almas para Cristo como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem traz almas para Cristo como o sol brilhará e Deus recompensará. Quem ora sempre, sempre como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem ora sempre, sempre como o sol brilhará e Deus recompensará. Quem dá com alegria como o sol brilhará, como o sol brilhará, como o sol brilhará. Quem dá com alegria como o sol brilhará e Deus recompensará. Muito bem, a Duda também entrou.
Então vamos Beijão ver, pra ó. Duda. A irmã Andréia respondeu Escócia. E a segunda pergunta, 10. A Esther respondeu Escócia. 10, Escócia. A Júlia também. O irmão Francisco Silva também, 10 com ele, 11. E Escócia. E o Gui também respondeu Escócia e 10. Palmas para vocês! Palmas pra todo mundo. Muito bem, o John Peyton nasceu. nasceu na Escócia e ele tinha 10 irmãos, com ele 11 no total, 11 filhos. Pergunta número 3, atenção. Quem era a inspiração, o exemplo de fé e de firmeza em Deus para o John? Quem era o maior exemplo de firmeza, de crente para o John? Essa é a pergunta número 3. Essa é boa, essa é boa. Tá certo? Não é a bengala dele, ô Bia. Vem com história de bengala, não. Porque você tá sempre falando de bengala. Você não esquece os É. meus fortes. Ah, Julia, tá certo. Você tá no celular do seu pai agora. Então, Francisco é o seu pai. Tá certo. Vamos ver, então. Aqui a Andréia já respondeu. A Júlia, o Gui, a Esther. Ah, quem que tá com o celular da Eliana? Quem que é você? Quem que é você? Me conta. Isso, todo mundo acertou. Ponto para os meninos e para as meninas. Ponto pra todo Era mundo. o pai dele, o seu maior exemplo de fé era o seu pai. E foi assim a vida toda. Parabéns, vocês que responderam pai. Quarta pergunta. O John amava ir para a escola. Ele amava estudar. Mas teve uma vez que ele não podia ir para a escola. Por quê? O que faltava para ele ir para a escola? E ele teve que orar bastante. Vou colocar aqui rapidinho só para você se lembrar. O que faltou para o John que ele então não tinha? Ah, você é o Natan. Que saudade, Natan. Deus te abençoe. Manda um beijo pro Natan, Bia. Natan, beijo, Não, um abraço pra você. Natan. Por que você mandou um abraço pro Natan? Não, os meninos eu só mando um abraço. Eu vou sair do meu hábito. Faltou roupa! Certa resposta! E faltou dinheiro para comprar roupa. Parabéns. E eles oraram então e a roupa apareceu. Parabéns, certa resposta. Outra pergunta, essa o Zé vai gostar, vou deixar o Zé responder primeiro. Quando ele foi trabalhar, ó, ele foi lá para Glasgow, né? E ele foi trabalhar, então. Ele teve um outro emprego primeiro. E depois ele foi contratado para dar aulas numa escola. O que foi que ele ganhou do diretor da escola? O que ele ganhou? É. Ixi, não faz a mínima. Ah, eu não acredito que você não lembra. A bengala. Essa era pro Zé, essa era pro Zé. Pro Zé. Ele ganhou uma bengala. E o Gui respondeu ali também uma bengala. O Gui tá com o meu celular, Bengala tá? para castigar os alunos. Que coisa, né, Bia? Você já levou uma bengalada da professora lá do Colégio Graças a Batista? Deus, não. Tem muito aluno Eu acho banguela, tem muito aluno banguela, mas bengala acho que eles não têm, não. Será que tem algum aluno banguela? Pergunta aí, dona Eva. Tem algum aluno que tá banguela? Tem. Certeza, Coloca aí. certeza. Tem gente que tá com a janelinha aí. A Lulu deve estar com Tem que janelinha. tacar o dente no telhado e fazer Lá um no pedido. colégio a gente até canta uma música quando chega no final do ano, né? Do prézinho. A gente canta No no ano ano que que vem vou ficar tão diferente. Vou ganhar uma janela, vai cair dente por Ô, dente. louco, Vai você ficar não tem essa música aí, não. Essa música eu não vou cantar, uma não. bengala. Vamos lá, Ai, ai. vamos Não continuar. vou cantar essa música feia, não. Depois, então, né, que ele foi aquele professor ali, ó lá a bengala dele, né? Ainda bem que ele só precisou usar uma vez na vida, né? Mas depois que ele trabalhou como professor, ele foi mandado embora. E aí ele foi convidado para fazer parte de uma missão em Glasgow, que pregava, então, o evangelho para todas aquelas pessoas ali muito carentes daquela cidade grande da Escócia. Ele trabalhou na missão por 10 anos. E lá em Glasgow, né, ele ia batendo de porta em porta, para você se lembrar, e falando de Jesus, e nem sempre ele era bem recebido. Muitas vezes ele foi mal recebido. E este homem aqui era um que sempre falava mal dele e dizia que Deus não existia, ele não acreditava em Deus. Quando este homem, então, se converteu, eu estou na sexta pergunta, pergunta número 6.
Quando este senhor se converteu, qual foi a primeira atitude que ele tomou? Vamos ver quem se lembra. Quando este homem que dizia que não acreditava em Deus, olha bem a figura, quando ele aceitou Jesus, qual foi a primeira atitude que ele tomou? Vamos ver se você se lembra. E aí eu já te faço a pergunta número 7. Enquanto ele estava em Glasgow, ali pregando o evangelho, ganhando almas, levando às vezes até pedrada na cabeça, né? Mas continuava ali pregando o evangelho. Ele ouviu aqui, ó, ele ali, né, pregando para várias pessoas. Ele ouviu o clamor daquele lugar cheio de canibais. Vamos ver. Queimou os livros que dizia que Deus não existia. Certo, Gui? Certo, Andréia? Muito bem. Aqui, vamos mostrar então. Quando aquele homem se converteu, ele queimou os livros que falavam que Deus não existia. Muito bem, ele se converteu. E enquanto ele estava ali em Glasgow, ele ouviu sobre o clamor daquele lugar onde tinham os canibais e ninguém queria ir. E Deus então incomodou o seu coração e ele começou a orar. Qual era o nome do lugar? Ilhas. Tchan, 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 tchan. Vamos lá, vamos ver quem lembra o nome dos lugares. Ilhas, que era um conjunto de 80 ilhas. As ilhas, ninguém queria ir para essas ilhas. Como se chamavam essas ilhas, então? Vamos ver quem vai se lembrar. Enquanto você se lembra, a gente canta uma pequena parte da música. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. O pecado estraga tudo, traz tristeza ao coração. Não, 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 não. Pro pecado eu sempre digo não. Depois a gente canta o resto. Muito bem, quem respondeu as Ilhas Hébridas. Parabéns, muito bem. Só tem um detalhezinho, tá? Hébridas, é claro que você não é obrigado a saber disso, porque você nunca viu essa palavra, é com H. Mas todo mundo acertou. Heitor, por que você tá chorando, Heitor? Você não lembrava o nome da... Não chore, Heitor, meu coração. Tá? As Ilhas Novas Hébridas, que ficavam lá na Austrália, ao leste da Austrália. Pergunta agora, então, número 8. Quando John ficou, né, orando se ele deveria ir para as Novas Hébridas ali, né, no leste da Austrália, quando ele estava lá todo cheio de dúvidas, não é, Zé? E tinha gente que assustava ele e falava assim, você será comido pelos canibais. Sim. Lembra, Bia? Sim, sim. Quem ele foi visitar e ele colocou assim, essa pessoa... Não, aliás, essa não é a pergunta. Ele foi visitar o pai e a mãe. Certo? Ele foi visitar o pai e a mãe. Quem se lembra aí em casa, qual foi a resposta que o pai dele deu para o John, que animou ele completamente, deu a certeza que ele precisava, que ele tinha que ir para as Novas Hébridas? Quem se lembra o que o pai dele disse? Hein? Vou te dar uma dica. Zé, dá uma dica para eles, ó. Vai, que teu servo ouve. Foi isso mesmo. Essa é a dica. Que eu tô contando. Ele foi visitar seu pai, mas o que o pai dele disse que animou ele, falou, não, realmente é a vontade de Deus que eu vá para as Ilhas Hébridas. Será que, Bia, será que o pai falou, não, meu filho, só carne é de segundo, o canibal não vai querer te comer, algo assim? Não foi que Deus te abençoe. Claro que o pai dele sempre falava que Deus te abençoe. Vou te dar uma dica agora, falando sério, hein? A dica é, desde que você nasceu... Desde que você nasceu, ele disse Deus te abençoe quando foi a primeira vez que eles se separaram, quando o John foi para Glasgow. Agora ele disse uma coisa mais ainda assim, em relação a ser missionário.
Desde que, aqui ó, que ele esperou que esse dia chegasse porque ele consagrou ele a Deus. Aí, Esther, muito bem. Guilherme, muito bem, Foi Guilherme, isso que ele parabéns. disse. Foi Esther Pereira respondeu. Ele Não, mas disse foi assim, o ó. primo dela que falou pra ela, certeza. Ai, A Esther não ia- a Foi Esther o não ia Davi, saber. né, Esther? Foi a Esther e o Não, a Esther Davi. não ia saber disso não. Ele Olha o que respondeu falou assim. pra ela. Oh, deixa eu falar agora. Ele respondeu assim. Ele respondeu assim: meu filho, no dia em que você nasceu, eu e sua mãe consagramos você a Deus para ser um missionário. E quando o pai respondeu isso, ele tinha certeza que ele tinha, então, que ir. Muito bem, o Natan também respondeu, a Duda respondeu, o Isaías respondeu. Nossa, só Parabéns. time feminino aí. Não, tem Natan, Natan é Isaías, masculino, né? Ah, é, quer dizer, Isaías. só dá time masculino. Bom, tem todo mundo Ei, ei, aqui. ei. Os homens Muito estão bem. dando um show hoje, Pergunta. Bia. Ajuda aí, senão vai ficar feio para as coitadinhas. Elas estão arrasando Ajuda aí, também. deixa a dona Érica falar, deixa a dona Érica falar, Bia. Posso Por favor. falar? Fala que teu quer ouve. Vamos lá. Zé, Bom, o John se casou lá na Escócia e ele, então, e a sua esposa foram em 1858, pegaram o navio, foram para a Austrália, então, ali para as Novas Hébridas. Quando chegou lá, né, eles viram que dificuldade tinha aquele trabalho por causa daqueles, né, das pessoas que viviam nas negras e escuras trevas. Eles eram realmente escravos de Satanás, vivendo ali em guerra todo dia, vivendo com medo e até mesmo comendo pessoas. Além de tudo, eles ainda tinham por hábito o roubo, né? Eles roubavam tudo quando o John colocava coisa no varal. Muitas vezes eles roubavam e etc e tal. Uma das vezes que o John estava... Deixa eu cobrir aqui para você não ver, senão você vai saber a resposta. Cobrir aqui um pouquinho. Uma das vezes que o John estava ali, ó, no seu quintal, colhendo, ou mexendo ali com a planta, o que estava atrás do John? Era um urso? Era um leão? Era uma onça? O que era, hein, Zé e Bia? Ai, Que ai. será que estava? Vamos ver quem vai responder primeiro. O que Vamos ver quem vai estava falar primeiro. quando o John estava lá cuidando da sua horta, além do roubo, além do canibalismo, o que ainda aconteceu? Palmas pro Isaías! Tinha um Muito homem bem, pronto Serafim, para finalmente o tirar. Serafim apareceu. Não é Serafim, é Pra fazer Serafim. ponto pra nós, Ele vai Didi. ficar bravo com você, Zé. Sim, Não, tinham Serafim é gente nativos, boa, tinha um gente boa, homem eu gosto armado. E depois, né, o Guilherme respondeu muitos outros. E como que o John lutava com eles? Ele não lutava, ele só orava. Em me vindo temor. Hei de confiar em ti. Isso, Bia! Muito bem, Muito agora eu vou bem, cumprimentar, muito bem. Didi. Você merece. Vamos correr aqui, ó. Obrigada, Zé. Vamos correr aqui. Lá ainda no trabalho, então, além de todas essas dificuldades, qual foi a maior perda do John enquanto ele estava ali em Tana, nas ilhas ali, trabalhando como os taneses? Qual foi a maior perda do John? O que o John perdeu, que ele precisou muito mesmo do consolo, do conforto de Deus? Vamos ver quem vai responder essa. Coitado. Vamos ver quem vai responder essa. Isso daí, viu, deixa eu ver, a Julia respondeu os nativos, o homem com a arma. Aí o Guilherme já respondeu. A sua esposa e o seu filho, isso a irmã Andréia também. A sua esposa e o seu filho. Mas ele permaneceu firme no Senhor. Que maravilha, né? Só o conforto, o consolo de Deus mesmo para fazer isso. E aí, então, eles foram construir a igreja, tudo para aquelas pessoas era um tipo de Deus, a pedra era um Deus, não é verdade? Uma pedrinha era Deus, uma fruta era Deus. E uma das vezes, então, 3 feiticeiros quiseram colocar medo nas pessoas, mas principalmente quiseram colocar medo no John para ele parar de pregar o evangelho. O que esses 3 feiticeiros usaram? O que eles usaram para falar para o John que ele iria morrer? E o John foi lá e comeu. Aí já dei uma dica, hein? O que esses feiticeiros usaram
para fazer um feitiço, para colocar medo no John, para que ele não pregasse mais a palavra de Deus, que ele fosse embora ali da ilha. Vamos ver quem se lembra. Enquanto você está lembrando dessa, eu já vou te fazer. Ixi, eu não lembro. Você não Bia, lembra? Você faltou nesse dia, Eu acho né, que eu Bia? lembro sim. Você faltou nesse dia também. Então responde, Não, Bia. Vamos ver. Não foi uma fruta, uma maçã. Foi uma fruta. Fruta envenenada. Ponto pro Gui. O Guilherme Com certeza respondeu, E a nada Duda aconteceu respondeu, com ele. o Isaías respondeu, muito bem. Ela falou serafim. Serafim Isso, respondeu. Serafim, né? A Serafim. Esther, muito bem, eles usaram uma fruta. Mas o John morreu? Não, Não, de Nada jeito aconteceu nenhum. com ele. No domingo seguinte ele estava lá, super forte. Super vivo, da E Silva. aproveitou e pregou a palavra de Deus, porque Deus revelou o seu poder. Muito bem, ô Julia, muito bem. Todo mundo respondeu aí certinho. Oi, Roberta. Oi, Roberta não, é a Lala. Oi, Laísa. Tudo bem? A Laísa respondeu certinho. Uma fruta, parabéns. Muito bem. E como ele não morreu, estava vivo, porque Deus é poderoso, Deus revelou o seu poder. Daqueles 3 feiticeiros, 2 se sentaram para ouvir a palavra e um não. Um não quis saber de ouvir a palavra. Mesmo assim, o John pregou a palavra de Deus. E o John teve que se meter num apuro enorme, ó. Só vou colocar aqui para você se lembrar, para poder ajudar um outro missionário do outro lado da ilha. O que estava faltando para aquele missionário que o John teve que atravessar a ilha? Farofa! Farofa! Ei! Não! Não! Era farofa? Isso. Farinha, né? Farinha, confundi. Ô Zé, você respondeu essa. Ai. Ô Zé, Ai. ponto pro Zé! Aqui foi levar bronca por ter Deus o guardou, ele teve que atravessar a ilha na madrugada para cuidar do outro missionário, levando a farinha para o outro missionário. Isso! Tá todo mundo atrasado, viu, Júlia? É assim mesmo. Chega atrasado aí na casa de vocês. Por isso que não dá para colocar o ponto para quem responde primeiro. É quem responder tá ótimo, tá certo? Porque vai chegar atrasado aí mesmo na casa de vocês. A farinha, muito bem. E então, ali, né, aqueles guerreiros, os nativos ali guerreavam o tempo todo. E houve uma briga entre a tribo da ilha, do centro da ilha, e a tribo do porto. E os dois estavam querendo brigar pela vida do John. Você se lembra disso? Sim. Os dois se reuniram e falaram que o John tinha que escolher se ia ficar na tribo da ilha ou se ele ia ficar na tribo do porto. E o John falou que não podia escolher, que ele tinha ido para todos eles. Aí houve uma briga ali com eles, tudo. E, inclusive, talvez, a gente não sabe direitinho se o cacique Ian foi envenenado ou se ele passou mal, né, Zé? Porque ele comeu alguma coisa Verdade. estragada, né, Zé? Sim. E quando o cacique Ian morreu, a tribo culpou o John. Foram na casa dele, no seu depósito, e infelizmente destruíram tudo. Se eles tivessem achado o John, é claro que Deus o protegeu. Se eles tivessem achado o John seria morto. E nessa noite o John precisou fugir. O John precisou fugir e não pôde levar nada consigo, a não ser uma Bengala. pilha. Você respondeu, era das crianças. A Bia não aguentou e a Bia respondeu. Você perguntou com tanta interrogação que eu falei. Ponto pra Bia! Uhul! Mas você não vai comemorar o ponto da Bia? Ponto pra Bia. Nossa, que comemoração. É, Mas foi isso aí, pessoal, que vocês Desculpa, responderam. gente, desculpa. Olha que coisa. O John teve que deixar tudo que ele tinha, tudo. Mas ele pegou algo mais importante para ele, a palavra de Deus, a Bíblia. E aí ele teve que fugir lá para a outra vila que tinha um cacique chamado Nouqua, que era um crente. Quando ele chegou lá, você se lembra? Os outros nativos chegaram todos prontos para a guerra. Eu quero saber como é que o cacique Nouqua, o John e a vila ali do cacique Nouqua lutou
contra todos os inimigos. O que eles usaram para lutar? Não responde, vocês dois. Ó. Tá bom. Quietinha, tô Deixa- Bia, melhor nós tá deixa as conversando crianças aqui, deixa a responder. dona Érica contar a história. Vamos Como é que foi seu dia aí? Vamos ver. Você O fez Guilherme- tricô, crochê? Oh, não fica conversando enquanto as crianças... Aí o Guilherme e a Júlia já responderam. Ó, como eles venceram a guerra. Muito bem, Orando. Guilherme. Muito bem, É isso Júlia. aí, honre os times. os Isso, meninos. eles venceram a batalha em oração, eles deixaram Deus lutar por eles. É assim que a gente tem que fazer, porque muitos inimigos não tem como a gente lutar. Nós precisamos orar e deixar nas mãos de Deus. Parabéns todos vocês que estão colocando aí, orando. Deus protegeu, mandou os inimigos que foram e deram a meia volta e foram embora. O John ficou escondido lá na árvore, né, até meia-noite. Pergunta: depois que o John desceu daquela árvore à meia-noite, para onde ele embarcou? Para onde ele foi? Ele embarcou. E enquanto subiu. você responde, a gente Não vou canta o responder, resto da não vou responder música. mais nada. Vamos lá, Tá bom. sim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Mais alto, sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Perdoou os meus pecados, morreu numa cruz por mim. Sim, 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 sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Pra Jesus eu sempre digo sim. Muito bem. A Lala respondeu para casa. Antes deles irem para casa, Lala, que ele também foi para casa dele lá na Escócia. Antes de ir para casa, ele embarcou para a Irlanda? Irlanda? Não. É Irlanda? Ixi. Não, não. Escócia. Ele embarcou. Ai, eu Antes de- esqueci. ó, Foi A Lala para respondeu isso. casa, que era na Escócia. Ele foi para a Escócia, mas antes da Escócia, ele foi para... Ó, lembra onde que ficavam as Novas Hébridas? Tinha o continente do lado ali. Lembra? As Novas Hébridas ficavam ao leste da... Não vou falar. Ixi, eu não Vou lembro. deixar a Bia Não falar lembro. então. Fala, Bia. Da Austrália. Austrália! Happy Não é birthday, Índia. happy birthday pra Vocês você. confundiram. Obrigada. Vocês confundiram com a história da Amy Carmichael, que foi para a Índia, tá? Ixi. Ele foi para a Austrália, para uma cidade chamada Sydney, que tem lá no filme do Nemo, né? Sim. Austrália, tá bom? E aí, depois, lá na Austrália, ele desafiou, ó, a próxima pergunta. Atenção, atenção aí, a Duda respondeu agora a Austrália. A próxima pergunta. Ele foi lá e ele desafiou a igreja em 3 áreas. Escreva aí. Quais foram as 3 áreas que o John desafiou a igreja? Ixi, até fácil, hein, Bia? Essa A gente aqui cantou hoje. Não lembro. Ah, sim, sim, sim. é fácil. Quem traz almas? 3 áreas que ele Ela não desafiou. pode responder, Bia, a senão vai igreja. dar bom. Senão vai Não estar vamos. poletada. 3 áreas que ele É bem desafiou. Bem a calada na minha cabeça. Ô, vocês dois, deixa eu falar. Bia, deixa a dona Érica falar. Você 3 fica falando, áreas deixa que ele ela falar. desafiou a igreja lá em Sydney. Olha lá, o Gui, a Júlia estão respondendo, ó. Ele desafiou as pessoas em ir. Vamos comigo, eu preciso de ajuda nas Novas Hébridas. Né? Ele não fugiu lá da ilha porque ele estava com medo e ele não ia voltar mais. Ele foi buscar ajuda. Ele precisava de ajuda com pessoas indo. Então, primeira área, ir. Segunda, ele precisava de dinheiro para comprar um navio. Terceira, ele pediu para os irmãos estarem orando para que Deus quebrasse o coração daqueles nativos e eles pudessem se converter a Jesus, porque lá havia muito pecado, mas onde abundou o pecado, responda os dois. Superabundou a A graça. A graça de Deus. Muito bem, ponto para os dois aqui. Pra Bia e pro Zé. Ponto. Como Finalmente a lá, gente pode fazer um ponto, né, muito Bia? pecado, superabundou a graça de Deus. Então ele pediu ajuda, venham comigo. Quem não quiser vir, ajuda contribuindo. Quem não pode fazer nenhuma nem outra, todos vocês podem orar. E é isso que eu e você devemos fazer. Pergunta para você agora, não é para você responder.
Você tem orado pelos missionários que estão no campo, missionário? Segundo, você contribui quando, claro, criança não trabalha, né? Criança dá trabalho, criança não trabalha. Mas quando você pode juntar alguma coisinha ou quando você crescer, você pode contribuir. E se Deus te chamar, vá falar de Jesus. Agora você pode falar de Jesus onde você está. Muito bem, então estamos terminando nossa sessão de perguntas. Vamos para mais algumas e vamos terminar então. Quando o John chegou de volta lá nas Ilhas Novas Hébridas, ele foi para uma tribo chamada Aniva. Lembra, Zé? Lembro? Não lembro. Dessa tribo aí eu não lembro, não. Você Esse lembra o nome nome aí, do esse nome cacique aí. que era lá da Aniva? Ah, é difícil. O cacique da tribo Aniva, ele se chamava Namakei. Lembra, Bia? Não, lembrava de um tal de Não Tenaz. lembrava, não. Tenaz. Um Tenaz, alguma coisa Ah, é Tenaz. verdade. Tenaz. eu lembro. Mas esse é da outra história. Acho que eu não lembro desse Tem. Tenaz. Ah, é duas penazes. Tô confundindo. Tá confundindo Ó, tudo, Zé. Quando ele voltou então É para muita história na Aniva, cabeça, Bia. tinha o cacique Namakei. E o cacique Namakei pensou que o John não era muito certo da cabeça, ó, que o John era meio doido. Por que o cacique Namakei pensou que o John não era muito certinho da cabeça? Então lembra, o John voltou lá para Aniva, ele levou agora sua esposa, né, que ele tinha casado de novo lá na Escócia, né, que ele tinha ido de volta para casa, para a Escócia. O Isaías respondeu, Namakei. Aspenário? Não tinha nada de aspenário, não, tá? E outra pessoa confundiu. Respondeu, o que foi aí? Aspenaz é o chefe dos eunucos. Olha a história de Daniel. Vocês estão confusos. O Zé tá deixando. O Zé que tá ficando, ó. O Zé, pessoal. o Zé tá ficando. Olha lá, o Zé tá confundindo todo mundo. Tá deixando todo mundo biruta. E o Melhor eu não Gui- falar mais nada. E o Gui já respondeu aqui, ó. O Namakei achou que o John era louco porque o John queria fazer chover da terra. O Muito John bem, tava Guilherme. procurando água. E o John cavou um poço. E quando saiu a água do poço, o Namakei gritou: tá chovendo da terra! Tá chovendo da terra! E isso foi uma bênção, porque ele viu o poder de Deus, porque ele viu o John orando para que Deus desse sabedoria para onde cavar, para onde que ele pudesse achar um lençol freático. E então, quando ele viu que Deus respondeu a oração do John, ele declarou as seguintes palavras: os nossos deuses nunca fizeram isso por nós. Nunca. O seu Deus é o Deus poderoso. E então, naquele dia, o cacique Namakei, ele se converteu, ele mudou o seu coração, né? Ele se converteu a Deus, ele creu que Deus era o único Deus poderoso, justo e verdadeiro, que os outros deuses eram apenas deuses de barro, ou de pedra, ou de madeira. Então, pergunta número 18, tá, Isaías? Não é 9.900. Pergunta número 18. Atenção. Depois que o cacique Namakei aceitou Jesus e ele reuniu lá toda a sua tribo e ele testificou para a sua tribo dizendo que ele acreditava em Deus, o que os nativos da ilha Aniva fizeram? Vamos ver quem vai responder. O que os nativos da ilha fizeram? Qual foi a atitude deles? Eles demonstrando que eles também criam em Deus. Eles creram também em Deus, tá? Então não adianta você escrever aí que eles creram em Deus. Eu já tô falando que eles creram em Deus. E aí eles tiveram uma atitude. Porque quem crê em Deus muda alguma coisa na sua vida. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram mostrando que agora eles acreditavam em Deus? Não é 9.900 infinitamente, nem não sei. Vamos ver. O Gui já respondeu. Vamos ver se alguém mais responde. Enquanto vocês estão respondendo aí, eu vou fazer a penúltima pergunta. E depois que várias pessoas se converteram, eles queriam saber mais da palavra de Deus. O que o John começou a trabalhar
para fazer então com esse, para dar, né? Para dar ali para esses nativos. Ah lá, o pessoal tá respondendo, ó, jogaram seus ídolos fora, jogaram os ídolos fora, jogaram no mar e alguns queimaram. Eles acreditaram em Deus e se salvaram. Não, eles acreditaram em Deus. E aí, como demonstração de que eles acreditavam em Deus, eles jogaram os seus ídolos fora. Resposta correta! Jogaram os seus ídolos fora. Palma para quem respondeu essa, então. E a minha pergunta agora é, depois que eles jogaram seus ídolos fora, eles queriam mais aprender da palavra... Aqui, ó, eles jogaram os ídolos fora. Eles queriam aprender da palavra de Deus. O que o John começou a fazer para que o povo de Aniva pudesse aprender a palavra de Deus? Vamos ver quem vai responder essa, para a gente terminar. O que John fez para que as pessoas pudessem aprender a palavra de Deus? Essa eu sei. A Bia sabe, então a Bia vai responder. Responde, Bia. Ele criou a língua, né, deles para escrever a Bíblia. Então, primeiro ele criou a língua. Zé, você lembra que a esposa do John fez? Ela ensinou as crianças e os adultos a Escrever. A ler e a escrever. Muito bem. E aí, muito bem, ele traduziu o novo, não foi a Bíblia inteira. Ele traduziu o Novo Testamento. Ele traduziu o Novo Testamento e no dia que ele deu pro cacique, na Mackay, o cacique gritou: ela fala! Ela fala! Ela fala! Falando do quê? Ela fala o quê? Quem ela fala? A Bíblia fala. Ela tá falando comigo. Ele pôde, então, ler a palavra de Deus. Última pergunta. Última. Pra gente terminar. E aí, a gente termina cantando um cântico. Última pergunta de todas. Depois de 15, 5, 10, 15. Depois de 15 anos de trabalho árduo ali na tribo Aniva, o que aconteceu com a tribo? Eu tenho, Bia. Você sabe? Eu acho que sei. Vamos ver. Você sabe essa? Vamos lá, vamos ver se a turminha vai... Enquanto vocês respondem, né? Essa, então, sim, Bíblia fala, ele acreditou, muito bem. Vamos ver a resposta dessa. Depois de 15 anos de trabalho, o que aconteceu com a tribo Aniva? Enquanto vocês respondem, a gente vai cantar Vou no Trem das Boas Novas. A Bia, isso aí é no ré, viu? Canta certinho. É ré mesmo. Tá bom. Vai ficar finado. Tem que ficar falando. Vamos cantar. Vou no trem das boas novas lá do céu, que conduz a salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da bendição. Espera aí um pouquinho. Quem acertou foi o Natan. A tribo toda aceitou Jesus. Muito bem, vamos continuar. Já tenho paz e o sangue de Jesus deu por minha redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da bendição. Vou no trem das boas novas lá do céu que conduz a salvação. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da bendição. Já tenho paz e o sangue de Jesus deu por minha redenção. Vou no trilho certo e nunca voltarei ao lugar da bendição. Gente do céu, eu vou comprar um esparadrapo pra boca do Zé.
Vou comprar um esparadrapo. Compra mesmo. Foi muito bom. Todos vocês agora escreveram, todos se converteram depois de 15 anos. Amém. Sim, isso foi se espalhando ali nas Novas Hébridas. Tanto é que se você pesquisar lá no Google hoje, as Novas Hébridas hoje chamam, o lugar lá se chama Vanuatu. É até um lugar turístico agora, tá bom? Se você quiser passear em Vanuatu e quiser a minha companhia, eu vou falar, eis-me aqui, leve o Zé. Obrigado, também te amo. Também te amo. Vamos, gente, pra Vanuatu. Vamos, pessoal, fazer uma excursão lá para a Austrália, né? Pandemia. Para Vanuatu. E se você entrar lá no Google, então, para pesquisar, lá na Wikipédia, algum outro lugar de pesquisa, você vai ver que mais de 85% da população se declara cristã. Então, com certeza, não foi só o John que trabalhou lá, foram outros missionários também, mas ele foi ali um desbravador, né? Um missionário pioneiro que trouxe muitos outros missionários e todo aquele povo daquela ilha. Claro que nem todos são salvos, mas a maioria deles ouviu, então, sobre o evangelho, que Deus continue abençoando aí o trabalho de todos os missionários e abençoe seu trabalho também, porque você pode falar de Jesus para alguém. Certo? Ó, o Natan tá pedindo para vocês mandarem um beijo pro Hugo, o irmão dele. Um beijo pro Hugo. Então, um beijo pro Hugo. Um abraço para o Hugo. A vovó Carminha tá mandando um beijo pro Zé. Obrigado, vovó Falando. Carminha. O Hugo quer um beijo seu, Zé. Tem que ser seu. Mas quem que é o Hugo? O Hugo é o irmão do Natan. Quantos anos o Hugo tem? O Hugo, ele tem. Se o Natan acho que tem 9 ou 10, né, Natan? Você tem 9, né? Então o Hugo é mais novinho do que ele. Eu não sei. Tá bom, vamos mandar um beijo pro Hugo. Vou abrir uma E a Lala beijo, é a Hugo. fã número 1. Então, Zé, manda um beijo pra Laísa. Um beijo pra Lala, fã número 1. A carteirinha dela tá escrito 001 Fã Clube. Olha aí, Lala. O Zé vai te fazer uma carteirinha, então. Laísa, não esquece da nossa EBF. Participa, tá? Convida aí também os irmãos lá da sua igreja, todos vocês. Então, hoje a gente se despede das lives do Colégio Batista só por 2 semanas. Só por 2 semanas. Não fique triste, só por 2 semanas. Porque a gente vai entrar de férias. Mas sério, faz 4 meses que tá de férias. Que 4 meses a gente tá trabalhando até. É verdade, esqueci desse detalhe. O Natan falou que o Hugo tem 6 aninhos. Então, um beijo, Um Hugo. beijinho para o Hugo. Um beijo pro Hugo. 6 anos pra baixo, mano. Pode ser que vai manjão, mas eu não mando, não. Parabéns pela participação de vocês. Todos vocês ganharam. Parabéns pras meninas! Por quê? Parabéns pros meninos! Parabéns pra todos os adultos! Participaram sim, a irmã André e outros participaram também. E então, vocês estão perguntando quando começa a EBF. Ela vai começar na quarta-feira que vem ou na quinta, tá? Eu vou fazer direitinho aqui, porque o pastor Wagner, vou combinar com ele. Eu peço oração pelo meu pai. A gente começaria na quarta, mas o meu pai vai fazer uma cirurgia na terça-feira. Então, provavelmente, eu vou começar só na quinta, tá bom? Para poder dar uma assistência. Peço que você ore pelo meu pai, então, o seu João, tá? Que você cada criança aí esteja orando pelo seu João, que vai fazer uma cirurgia na terça-feira. Então, provavelmente, a gente começa a IBF na quinta, mas fique tranquilo que você vai receber todos os convites, tudo direitinho, tá bom? E a gente não quer ter férias da igreja, né, Duda? De jeito nenhum. A gente não quer ter férias da igreja. Então, a gente vai ter só aí umas 2 semanas de pausa nas lives do Colégio Batista, mas vamos ter IBF. Não se esqueçam que no domingo... vamos convidar o pessoal para domingo. Domingo, gente. Sábado não vai ter live, tá? Domingo, que horas, Bia? Às 10h30 da manhã E às 6 da tarde. Isso, e nós vamos continuar lá com os mensageiros de Deus. Mais um profeta. A gente terminou o Você Daniel. tá chorando? Vamos começar o do profeta. Da igreja. Eu também. Cadê meu Hugo? Pra gente terminar. Pra gente terminar esse momento tão gostoso. Pegou e não devolveu. Tá aí do seu lado, Pra gente terminar. Ô Zé, vamos terminar? Pra gente terminar esse momento tão gostoso, a gente vai cantar com a armadura de meu Deus. Bem animado e a gente se despede. Um beijo pra todo mundo. Não vou
aí. Tchau, pessoal. Tchau, gente. Isso, fique firme todos os dias. Deus abençoe você. Tchau.